vamos para mais uma aula de matemática. Para a nossa aula de matemática, é preciso que vocês acompanhem, né, a leitura aí no livro. Será nas páginas 270 a 271, ok? Então, à medida que for sendo explicado o conteúdo, vocês irão respondendo aí o que ele está pedindo, tá? Então, ele fala, ó, informações em tabelas e gráficos. Eu tenho aí, as notícias que nos chegam pelos meios de comunicação procuram utilizar normalmente uma linguagem acessível a todos. Então, para que a informação seja compreendida, um dos recursos é elaborar gráficos que facilitam a leitura. Outro, muito comum também, é apresentar informações em tabelas ou esquemas. Então, eu tenho aí ao lado um gráfico e embaixo eu tenho uma tabela. Então, eu tenho aí, ó, observe qual foi a previsão do tempo nos dias 21 a 27 de fevereiro de 2017 para a cidade de Belo Horizonte. Então, eu tenho uma tabela onde vem falando sobre os dias e a data da semana, embaixo como o tempo estará e a temperatura. Seta vermelha, temperatura alta, seta azul, temperaturas baixas, certo? Então, de acordo com essa tabela, nós vamos responder aí, ó. Observando a tabela acima, responda. Em que dia era esperada a maior temperatura? Então, para saber isso, eu vou olhar as setinhas vermelhas. Em qual dia o número ao lado da seta vermelha é maior? Isso mesmo, acertou quem respondeu aí. 31 graus Celsius. Então, será na quinta-feira, no dia 23 de fevereiro. Já a outra pergunta, ele fala aqui, e em qual dia se esperava a menor temperatura? Então, a menor temperatura, logicamente, é a setinha azul. Isso mesmo, ela será no dia 27 de fevereiro, que será 19 graus Celsius, então, na segunda-feira do dia 27 de fevereiro. Essa tabela do clima, ela é um pouco diferente de outras tabelas que você já deve ter visto, né? Nós vemos muito tabelas de palavras, de números, não é isso? Então, essa tabela, ela cumpre a função de organizar as informações, né? Porque não houve necessidade de escrever um texto para essas informações. Ao invés de escrever um texto, foi colocado todas as informações em uma tabela. Há um tipo de gráfico muito interessante, denominado gráfico de setores. Nós já vimos isso. Algumas pessoas o chamam de gráfico de pizza por causa de sua forma. Então, é aquele gráfico redondinho. Eu tenho aí um exemplo. Imagine que 200 alunos de uma escola participaram de uma pesquisa. Eles tinham de responder a uma pergunta e escolher uma resposta entre as três. Então, eu tenho aí, ó, qual é a sua matéria escolar? Ele tem as opções português, matemática e outra matéria. Nessa pesquisa, foi elaborado um gráfico para informar aí o resultado. E ele colocou aí, a parte rosa com 114 votos ganhou outras matérias. A parte azul com 30 votos foi a língua portuguesa. E a parte laranja, que é 56 votos, foi matemática. Mas ele vem fazendo outra pergunta na página 271. Note que no gráfico foram escritas as quantidades de alunos que escreveram cada resposta. Mesmo que esses números não estivessem no gráfico, pelo tamanho das partes coloridas, o que você poderia concluir da pesquisa? Então, mesmo que não tivesse esses números aí dentro do gráfico, nós poderíamos concluir o quê? Que outras matérias ganharia, porque a parte rosa do gráfico ela é maior. Então, significa que teve que mais votos, certo? Então, de acordo com essa explicação, vocês vão responder aí a página 272 do livro de vocês. Eu tenho aí a primeira questão. Nessa primeira questão, ele fala o seguinte: organize uma tabela no caderno. Escreva nela a previsão das temperaturas mínima e máxima para a sua cidade nos próximos 7 dias. Siga as orientações. Essa primeira questão seria feita em sala de aula com o grupo, né, da sala de aula, o professor e os alunos. Como não estamos aí em sala, vocês não precisam responder a primeira questão,
Comecem a responder aí a partir da segunda, ok? Então, boa atividade. Até a nossa próxima aula.